Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao culto virtual da Igreja Batista em Casa Forte. Esse é o momento em que nós separamos, é a hora que nós separamos para que nos encontremos. Se não podemos nos encontrar presencialmente a cada domingo às 18 horas em nossa sede, agora nós estamos unidos em espírito, nossos corações estão unidos nesse momento de culto. Se você nos visita pela primeira vez neste culto, fica desde já convidado a participar dos nossos cultos presenciais tão logo o isolamento social se encerre, ok? Nossa igreja fica na Estrada das Ubaias, 776, no encontro da Estrada das Ubaias com a Avenida 17 de Agosto. Se você toma como referência o Plaza Shopping, é o primeiro sinal depois da Praça de Casa Forte. Será muito bem-vindo, muito bem-vinda aos nossos cultos presenciais. Gostaria, nesse momento inicial, de dar os parabéns às mulheres cristãs em missão da nossa igreja, que fizeram um projeto maravilhoso de confecção de máscaras para serem distribuídas a pessoas empobrecidas neste tempo de coronavírus. E também agradecer aos jovens que participaram com as mulheres da nossa igreja na distribuição dessas máscaras. Já tenho notícias de que a comunidade que foi abençoada também levantou questões de necessidade de roupas usadas em boas condições de uso, outras necessidades que nós esperamos, na medida da urgência possível, poder também atender essa necessidade. E fica também uma palavra de agradecimento às pessoas que estão contribuindo financeiramente com a igreja e possibilitando também que nós ajudemos com cestas básicas às pessoas que estão passando por necessidade neste período. Quero avisar também que após o nosso culto, os jovens estão tendo a sua escola bíblica dominical online. E se você quiser participar, entre em contato conosco que nós daremos as orientações. Da mesma maneira que nas quartas-feiras, nós estamos colocando entre 19 e 21 horas, nós nos reunimos através do grupo da igreja no WhatsApp para um momento de oração. É um tempo em que nós podemos pedir, nós podemos agradecer, nós podemos estar juntos elevando nossas preces à presença de Deus em oração. Se você não faz parte desse grupo, não tem problema. Você pode pedir a sua inclusão, você participa do momento do culto e depois nós tiramos o seu nome se você não quiser continuar neste grupo, que é um grupo de membros e agregados da Igreja Batista em Casa Forte. Como o tempo de quarentena está demorando muito mais do que nós gostaríamos, a liderança da igreja está se reunindo online para tratar da vida da igreja, de como a igreja deve fazer seus encaminhamentos enquanto perdurar a pandemia. Ore por nossa igreja, participe da vida de nossa igreja. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, mais uma vez eu digo, ao culto deste momento. Sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo teu coração. Ache em mim verdadeiro adorador com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto. Oferta de amor, dou a ti meu coração.
verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor, eu dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor, eu dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. Acha em mim um verdadeiro adorador. Amada Igreja, boa noite, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Juntos mais uma vez para cultuar esse Deus maravilhoso. Estamos no mês de maio, o mês mais bonito do ano. O mês das mães, o mês das noivas, o mês das rosas, o mês da família. E escolhemos como tema para este culto, cuidando da família em todo o tempo. Para compartilhar, trouxemos um texto bíblico dedicado aos filhos e convido todos vocês para lermos juntos Provérbios 1, 8, 9 e Efésios 6, 1 a 3. Diz o seguinte: ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não desprezes os ensinos de sua mãe. Eles serão como um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem contigo e tenhas longas vidas na terra. Amém. Que Deus abençoe todos os filhos da nossa igreja. Graça e paz, igreja. Boa noite. Oremos. Senhor Pai, Deus Santo, maravilhoso, Senhor, invocamos o Teu nome nesse momento, Senhor. Te pedimos, meu Deus, a Tua presença, Pai. Ouve a nossa oração, meu Deus, que é em favor das famílias, Pai. Das famílias de todo o mundo, meu Deus. Senhor, estamos vivenciando uma guerra, meu Pai. Uma guerra silenciosa, que nós não sabemos quais são as armas que podemos usar, porque nós não temos essas armas, Pai. Mas Tu tens, Senhor, o poder nas mãos, Pai. Tu tens o poder de permitir e de acabar com ela, Pai. E em nome de todas as famílias, Senhor, eu te peço misericórdia, Pai, por aqueles que perderam seus entes queridos, filhos, mães, pais, avós, netos, sobrinhos. Senhor, em nome de Jesus, abençoa esse povo, Senhor. Dá esperança, meu Deus, que eles possam conhecer a Jesus Cristo, Senhor, e conhecer o amor de Deus que é tão grande pela vida de todos, Pai. Senhor, em especial, eu te peço pela Igreja Batista em Casa Forte, meu Deus. Tu sabes, Senhor, de como sentimos falta, Pai, um do outro, tá? De estar congregando juntos, Senhor, no Teu tempo. Senhor, nós
entramos numa guerra, meu Deus, que foi preciso fechar as portas da tua casa, Senhor, para que não possamos te adorar. Mas, meu Deus, em nome de Jesus eu creio que isso vai passar, Senhor. E quando passar, nós vamos nos alegrar novamente juntos, Senhor. Nós vamos celebrar, Senhor, e glorificar o teu nome, Senhor. Que é para isso que nós vivemos, meu Deus, para te servir e te glorificar. Foram tantos projetos que tua igreja, Senhor, planejou, Pai. Mas é tudo de acordo com o teu querer, com a tua vontade. Glória a Deus por isso. Te peço por cada família da Igreja Batista em Casa Forte. Não vou citar nomes aqui, Senhor, porque seria injusto eu esquecer de algum. Mas tu sabes, Senhor, o que se passa na minha mente, no meu coração. Todas as pessoas que estão passando agora, Pai. Te peço que tua graça, tua misericórdia caia sobre o lar de cada um, Senhor. Levando a tua paz, levando o amor de Cristo Jesus, Senhor. Levando, meu Deus, suprindo as necessidades físicas, meu Deus, emocionais, Pai, de cada um. Estamos vivendo, Senhor, com tanta pressão, com tanto medo, meu Deus, porque somos carnais, Senhor. Nós temos fé, Senhor. Nós te buscamos, Senhor, mas nós estamos aprisionados nesse mundo ainda, meu Deus. É por isso que te pedimos misericórdia, te clamamos. Abençoa as famílias, Pai. Abençoa teus filhos, Pai. Foste tu, Senhor, que constituísse, meu Deus. Não deixe, meu Deus, que mais vidas sejam ceifadas, meu Pai. E que teu povo, meu Deus, a humanidade conheça o amor de Cristo Jesus através dessa guerra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço e já te agradeço, confiando, Senhor, que essa oração não voltará vazia. Em nome de Jesus. Amém. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua
Boa noite, irmãos. Este é um momento muito especial na vida da nossa igreja, onde podemos participar da manutenção dos seus trabalhos. Lembramos que a nossa igreja, Igreja Batista em Casa Forte, se mantém exclusivamente da dedicação dos seus membros e congregados, que a sua administração tem sido democrática e transparente no uso dos seus recursos financeiros. Nesse período de quarentena, não estamos realizando culto presencial. Não se sinta constrangido, mas se desejar contribuir, você poderá fazê-lo através do depósito na conta bancária da igreja, que aparece aí na telinha do seu smartphone, da sua Smart TV, do seu equipamento que você nos acompanha nesse instante. A palavra de Deus nos diz assim em 1 Timóteo 5,8: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que um descrente. Oremos nesse instante. Pai querido, Deus eterno, te agradecemos, Senhor, pelas ofertas alçadas, pelas ofertas que estão sendo depositadas para a manutenção dos teus trabalhos, Senhor. Ó Deus, abençoa aqueles que vão gerir esses recursos, que eles usem com sabedoria, como tem feito sempre. Pai querido, abençoa aqueles que contribuíram, dando-lhe muitas bênçãos, Senhor. Abençoa, Pai, aqueles também que quiseram contribuir e que por algum motivo não puderam fazê-lo nesse instante. Abre-lhes, Senhor, a porta para que eles possam participar desse momento tão precioso. Ó Deus, te agradecemos, Senhor, pela vida dos que estão aniversariando nesse período, Senhor. Ó Pai, derrama grandes bênçãos sobre as pessoas que estão fazendo mais uma data natalícia, Senhor. Deus eterno, te agradecemos, Senhor, também pelas bênçãos especiais derramadas sobre o teu povo. Ó Deus, gostaria de colocar diante de ti ainda, Senhor, os pedidos de oração, Senhor. As pessoas que estão necessitando das tuas bênçãos, dos teus consolos, Senhor, da tua mão, da tua segurança, ó Deus, ser presente na vida de cada um de nós. Ó Pai, permanece conosco e dá-nos a tua graça e a tua bênção, em nome de Jesus. Graças a paz, igreja, graças a paz a todos os irmãos e irmãs. Nesta quarta-feira, dia 13 de maio, nós tivemos mais uma etapa do projeto Máscaras para Todos. Essa etapa foi a de distribuição das máscaras nas casas, nas famílias. Nós tivemos ali na comunidade do Monteiro, próximo ao Colégio Silva Jardim, Colégio Estadual Silva Jardim. A entrega das máscaras foi de grande emoção, em saber que uma máscara pode salvar uma vida e 2 máscaras podem salvar muitas vidas.
A comunidade nos recebeu muito bem, muita gente necessitada. As crianças, não é, que vieram pedir, só que só tínhamos máscara para adulto. Mas mesmo assim foi impossível deixar de dar as máscaras a essas crianças, porque o apelo foi muito grande, não é? As pessoas estão precisando de comida e de roupas. Foi isso que eles nos pediram. Na próxima vez que a gente voltar lá, levasse alimentos, não é? Então esse dia foi de grande emoção. E eu louvo a Deus pela vida de cada irmão que se propôs a ajudar na confecção dessas máscaras e na doação dos materiais. Em nome de Jesus, eu agradeço a todos. Minha casa será uma casa de bênçãos. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores e só exaltam a Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer de ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida
Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia há de receber nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia há de receber nunca mais saberá viver sem ti. Nunca mais saberá viver sem ti. Reflexão bíblica. Gostaria de convidar você a acessar sua Bíblia neste momento na Carta aos Gálatas. A Carta aos Gálatas é o texto que nós vínhamos estudando como Igreja Batista em Casa Forte antes da chegada do Covid-19 ao Brasil. O motivo de estarmos estudando essa carta principal, pelo menos o motivo principal, a percepção de que o legalismo tem tomado conta das nossas igrejas. O moralismo, não a ética, o moralismo tem tomado conta de nossas igrejas. Jesus Cristo tem sido substituído por Moisés. O Novo Testamento está sendo colocado de lado e o Velho Testamento tem ocupado o lugar. Isso não desvaloriza o Velho Testamento, isso não desvaloriza Moisés, mas nós precisamos entender que nós somos crentes em Jesus Cristo, nós seguimos o Evangelho da graça de Deus, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, interpretada à luz da pessoa, dos ensinos, do Evangelho de Jesus Cristo. E, a meu ver, a Carta aos Gálatas é o texto mais importante para ser compreendido num tempo caracterizado por esse modo de ser da igreja, um modo mais legalista, mais moralista do que um modo gracioso, misericordioso. Na Carta aos Gálatas, no capítulo 6, e eu estou saltando porque nós estávamos estudando o capítulo 5 quando paramos nossos estudos devido ao Covid. Eu salto para o capítulo 6 por uma questão de oportunidade, por uma questão de circunstância. O capítulo 6 diz: e não nos cansemos, versos 9 e 11, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Esse texto é um texto curto, mas ele nos apresenta alguns desafios. O desafio central é o desafio à prática do bem. Ele repete 2 vezes, ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem, e depois ele diz: façamos bem a todos. E ele diz isso na sequência de uma série de recomendações que eu resumiria nos seguintes pontos. No capítulo 6, auxiliar a restauração de pessoas que erram, dividir os fardos com quem está sobrecarregado, ter uma visão realista de si mesmo, evitar a comparação da própria vida com a vida do outro, participar do sustento de quem ensina a palavra e ter consciência de que aquilo que nós semearmos, isso nós colheremos. Ou seja, estas palavras, elas precedem o desafio que Paulo coloca: e não nos cansemos de fazer o bem, façamos o bem
a todos. Esse é um desafio que nós temos no nosso dia. Mais do que nunca nós estamos precisando fazer o bem. Mais do que nunca nós temos pessoas precisando do nosso bem. E é claro que fazer o bem é uma palavra que é bastante ampla. Ela pode se referir à área material, à área psicológica, à área espiritual, à área dos relacionamentos interpessoais, enfim, todas as áreas da nossa vida, a dimensão ecológica da nossa vida, a dimensão política da nossa vida, a dimensão socioeconômica da nossa vida, enfim, todas as áreas da nossa vida, elas precisam ter um olhar do bem. Nós precisamos olhar com o desejo de fazer o bem. E o desafio primeiro que ele coloca a nós nesse texto é: façamos o bem a todos. O segundo desafio que esse texto traz é o desafio de fazer o bem sem se cansar. Sem se cansar. É interessante que aqui nesse momento ele coloca: e não nos cansemos de fazer o bem. E não nos cansemos de fazer o bem. Eu me lembrei quando li esse texto, essa palavra de Paulo, da famosa frase de Rui Barbosa, talvez a mais conhecida pelo contexto que nós vivemos no Brasil, de uma maneira geral, em termos de desonestidade, de corrupção. O texto de Rui Barbosa diz assim: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Eu gosto dessa expressão: o homem chega a desanimar da virtude, se sente cansado da virtude, se sente cansado de fazer o bem. E é isso que muitas vezes acontece na nossa vida. Nós vemos tanta maldade, nós vemos tanta crueldade, nós vemos tanta coisa errada, e que nós acabamos nos cansando de fazer o bem. Mas a palavra de Deus diz: e não nos cansemos de fazer o bem. Eu gosto também da palavra de Jesus em Mateus 24:12, quando ele diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Aliás, eu gosto muito, eu abro um parênteses aqui, eu gosto muito dessa expressão, porque de alguma maneira ela nos indica o caminho para que o amor permaneça quente em nosso meio. O caminho é o combate à violência. Quando ele diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, ele está dizendo que o amor esfria porque a maldade aumentou. E aí é claro que fica uma certa questão que vem primeiro: o aumento da violência ou o esfriamento do amor? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Não é? São duas coisas que estão muito ligadas, mas nós precisamos perceber que o texto coloca nessa ordem: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. O que ele está dizendo então é reafirmar que nós precisamos fazer o bem, nós precisamos lutar em favor do bem, nós precisamos lutar contra o mal. E o primeiro passo para lutar contra o mal não é combater o mal em si, mas é fazer o bem. Fazer o bem é o primeiro passo para quem está interessado em combater o mal, e combater o mal em si mesmo. E quando nós pensamos dessa maneira, nós então ajudamos ao aumento do amor, ao esquentamento do amor, ao avivamento do amor em nossas vidas. O terceiro desafio que nós encontramos nesse texto do apóstolo Paulo, ele diz: é um desafio à prática do bem enquanto é tempo. Portanto, enquanto temos oportunidade,
façamos o bem a todos. Eu gosto dessa tradução da Nova Versão Internacional, porque ela diz, enquanto temos oportunidade. As Bíblias, tradicionalmente, usam a expressão, enquanto tivermos tempo. Mas a palavra tempo, aí nesse texto, ela não está sendo usada no sentido de cronos, que é a contagem do tempo. Mas a palavra grega que aparece aí é kairon, é tempo no sentido de qualidade, é tempo no sentido de circunstância, é tempo no sentido do ambiente que nós percebemos ao nosso redor. São as oportunidades que as circunstâncias nos oferecem. Talvez essa seja a expressão melhor. Fazer o bem diante das oportunidades que as circunstâncias nos oferecem. Nós estamos vivendo um momento de isolamento, mas nem por isso nós podemos deixar de fazer o bem. Nós podemos ajudar. Tem muita gente passando necessidade. Nessa semana, sob a liderança das mulheres cristãs em missão da Igreja Batista em Casa Forte, as mulheres e um grupo de jovens da igreja foi entregar máscaras em uma comunidade empobrecida próxima ao bairro de Casa Forte. E o apelo que eles receberam depois de receber as máscaras com muita alegria foi: se vocês tiverem roupas usadas, também tragam o que nós estamos precisando. Observe, você tem muito tempo agora, eu tenho muito tempo agora. É o momento de eu fazer uma revisão do guarda-roupa. É o momento de fazer uma revisão daquilo que nós não estamos usando e que está em boa qualidade, para que, se for possível, nesse tempo chegar ou logo depois do isolamento social, nós fazemos chegar às mãos das pessoas. As pessoas estão precisando de roupas, as pessoas estão precisando de alimento, as pessoas estão precisando de afeto, as pessoas estão precisando de uma palavra de encorajamento. Nós precisamos fazer o bem enquanto temos oportunidade. Devemos olhar as oportunidades que estão ao nosso redor. Oportunidades para manter a nossa vida, mas oportunidades, sobretudo, para fazer o bem. Então, nós encontramos esse terceiro desafio, o desafio à prática do bem enquanto é tempo. O quarto desafio é o desafio à prática do bem a todos. Ele diz: enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Fazer o bem a todos. Eu não vou fazer o bem à pessoa porque ela é de direita ou porque ela é de esquerda. Eu não vou fazer o bem à pessoa porque ela votou no mesmo candidato que eu votei. Ou não vou deixar de fazer o bem à pessoa porque ela votou num candidato diferente do meu. Eu não vou fazer o bem à pessoa porque ela acredita que esse remédio vai fazer bem ou aquele remédio não vai fazer bem para a saúde dela. Porque, por incrível que pareça, hoje nós estamos brigando em torno de marca de remédio. Nós nos tornamos agora todos médicos. Antes todos brasileiros éramos técnicos em futebol. Agora todo mundo está opinando sobre que remédio deve ser usado para curar o Covid. E observem, nós olhamos para a pessoa que pensa diferente, nós não queremos fazer o bem à pessoa. Nós não devemos fazer o bem às pessoas pela cor da sua pele. Nós não devemos fazer bem à pessoa pelo grau de escolaridade que ela tem. O texto diz que nós devemos fazer o bem a todos. E para usar uma linguagem, ainda que a língua portuguesa inclui homens e mulheres em todos, porque a nossa linguagem tem essa natureza, digamos assim, machista, façamos bem a todos e a todas. E eu, ao destacar isso, é porque tenho conhecimento, as informações trazem à tona uma realidade que nesse período de isolamento há muita violência doméstica. As mulheres estão sofrendo mais dentro de casa com maridos, com companheiros que são pessoas do mal. E elas precisam ser alvo das nossas orações. E nós precisamos saber que devemos fazer o bem a todos e a todas, ainda que a língua portuguesa resume no masculino todas as pessoas.
O quinto e último desafio do texto é o desafio à prática do bem. Façamos bem a todos, especialmente a família da fé. Ou seja, não há discriminação para fazer o bem. Não há tempo que possa nos impedir de fazer o bem. Fazer o bem a todo tempo, fazer o bem a todas as pessoas, mas especialmente aos da família da fé. Ou especialmente aqueles que fazem parte da nossa família, que fazem parte do nosso círculo de relacionamento. Aqueles que fazem parte do nosso mundo significativo. Porque não é compreensível que você faça o bem para quem está fora da sua casa e não faça bem aos que são da sua casa. Não é compreensível que façamos bem às pessoas fora da nossa igreja e não façamos bem às pessoas da nossa igreja. A ideia é que nós comecemos fazendo bem àqueles que estão próximos a nós e vamos estendendo o círculo do bem. Estendendo o círculo do bem a todas as pessoas durante todo o tempo. E o apóstolo Paulo termina, e eu achei muito interessante quando ele termina essa expressão, ele escreve assim no capítulo 6, verso 11: Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Observe, aqui Paulo está usando aquilo que nós chamaríamos hoje de uma estratégia publicitária, vamos dizer assim. Ele está escrevendo de maneira a chamar a atenção. Se fosse no computador, aquilo que você quer chamar a atenção, você coloca em negrito, em itálico, em letras maiúsculas. Na verdade, você usa diversos formatos, você sublinha o texto, você está chamando a atenção, você muda a cor da letra, você quer chamar a atenção para um fato. Naquela época, Paulo estava escrevendo a sua carta à mão e nessas questões ele destaca, ele escreve em letras grandes, ele chama a atenção do seu leitor para esse fato. E por que ele chama a atenção? Porque ele estava escrevendo para uma igreja que estava sendo assediada à prática do legalismo. Ele estava escrevendo para uma igreja que estava sendo assediada a colocar a lei de Moisés acima da graça de Deus. A preocupação com cerimoniais religiosos acima do cuidado com as pessoas. E Paulo então vai terminar a sua carta e diz: olha, eu estou escrevendo com letras grandes para dizer, o mais importante é de fato que nós façamos o bem a todos. Por isso que nesse mesmo texto, mais adiante, ele vai dizer que o mais importante não é a ser circuncidado ou não ser circuncidado, mas o mais importante é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. É a mesma palavra. O importante é que nós façamos o bem. A manifestação da nossa comunhão com Deus se expressa no amor, no bem que nós manifestamos às pessoas. Por isso, eu termino. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Não exclusivamente, mas especialmente. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Eu poderia terminar gritando: vejam com que letras grandes eu estou lhes escrevendo de próprio punho. Façamos o bem a todos. Eu quero convidar você agora a orar comigo, encerrando este culto. Fecha os teus olhos aí onde você está. Vamos conversar com Deus. Senhor, nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Nós queremos ser crentes graciosos. Não queremos ser crentes legalistas. Nós queremos ser discípulos de Jesus. Nós não queremos ser discípulos de Moisés, em que pese o nosso respeito imenso
a vida e a pessoa de Moisés. Nós queremos que a nossa vida seja caracterizada não pelo cerimonialismo religioso, não pelas liturgias culticas, mas queremos que a nossa vida se caracterize pela prática do amor, pela prática do bem. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos ao redor, a abrirmos os nossos olhos e percebermos quantas pessoas, quantas oportunidades temos de fazer o bem e que nós façamos bem a todos. Que tua vida, amigo, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia leve no teu lar, até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas tuas mãos, que o Senhor te abençoe e guarde,